Amém. Senhor nosso Deus, nós pedimos que pelas misericórdias de Cristo, o Senhor possa falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que caia, Senhor, realmente o temor do Senhor sobre as nossas vidas, que é o princípio de toda sabedoria. E que o Senhor renove em nós a esperança, que o Senhor renove em nós o vigor, para que, preservando a fé, venhamos a Te agradar em tudo e dar bom testemunho a todos. Traz avivamento e renovação em nossas vidas e glorifica-Te em nosso meio. Que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu pediria a você que fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Estamos fazendo um estudo bíblico do livro de Apocalipse, numa visão de uma teologia prática do mesmo livro, onde buscamos a aplicação de toda a palavra inspirada por Deus, que se contém aqui nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, em nossa vida, para o hoje, para o aqui, para o agora. E assim buscaremos fazer na dependência do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Você deve lembrar que essa expressão passaram, Jesus mesmo disse a respeito de sua própria palavra: passará céu, passará terra, mas a minha palavra permanecerá. Aqui, quando João nos fala isto, ele está dizendo: passaram, mas há algo que permanece. E assim como o primeiro céu e a primeira terra foram todos criados pela palavra, se a palavra permanece, um novo céu e uma nova terra surgirão. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nesse texto em especial, há uma correlação entre a Nova Jerusalém e a Igreja de Cristo, que você deve se lembrar que a palavra do Senhor nos fala em Efésios sobre esta igreja, sobre esta noiva, para ser igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, esta noiva ataviada, esta nova Jerusalém, não querendo dizer que não haverá uma cidade literal, uma nova Jerusalém estabelecida por Deus, mas estou dizendo que aqui há um paralelo, há
um simbolismo, aonde a igreja do Senhor, a totalidade da igreja do Senhor é representada, e que devemos nos apresentar como noiva ataviada, e diz, vinda dos céus, assim como a visão de Pedro, vi descer dos céus, aquele lençol e dentro dele toda sorte de animais, e se referia ao Senhor, aqueles que iriam se converter dos gentios. Então, esta igreja, este reino dos céus, esta nova Jerusalém, que vem do quê? Vem da parte de Deus. E a Bíblia diz, todo o dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em que não há variação de luz alguma. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aqui nós temos a menção ao tabernáculo, que é Deus habitar no meio do seu povo, Deus estar no meio do seu povo. Isso é restauração plena de toda a comunhão com Deus. No jardim do Éden, a comunhão foi rompida por meio do pecado. Agora, não mais separação, não mais afastamento, agora comunhão plena, agora a presença do Senhor, Shekinah de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, não mais, nunca mais afastamento ou separação do Senhor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram, mas ainda diz, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Passará céu, passará terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras se cumprirão. As minhas palavras permanecerão. Então aqui, aquele que zela pela sua palavra para a fazer cumprir, nos diz claramente, Deus há de cumprir todas estas promessas. Aqui começam a surgir as novas coisas. As novas coisas. E entre essas novas coisas, o novo céu e a nova terra. Na realidade, quando nós lemos até o final de Apocalipse, a partir de 21 e então capítulo 22 também, nós encontraremos 7 novas coisas sendo citadas, que depois falaremos melhor sobre isto. Mas aqui se inicia dizendo novos céus e nova terra. Algumas versões, novo céu e nova terra. Outras versões, novos céus e nova terra. Sabemos que a palavra do Senhor nos fala sobre céus e não apenas o céu.
E o apóstolo Paulo mesmo diz: conheci um homem que esteve no terceiro céu. De modo que a maior parte dos estudiosos das Sagradas Escrituras creem que o primeiro céu é o firmamento, o segundo céu é o universo, e o terceiro céu é este lugar espiritual, esta habitação de Deus, esse lugar divino, extraordinário, e que em toda esta glória se diz, e tudo isto se fez novo. Há a ideia do renovo. Sabemos que o mundo tal qual conhecemos será transformado, será ele ou consumido ou purificado por fogo. Assim como a água cobriu o mundo e a água lavou o mundo, purificou o mundo, o fogo transformará o mundo. Mas também existe a ideia de purificará o mundo. Nós que somos sal da terra e luz do mundo, se somos sal da terra, devemos nos lembrar que toda a oferta deve ser salgada. E diz que quando a oferta era aceita por Deus, e assim foi a primeira oferta no tabernáculo, e assim vemos também na manifestação com o profeta Elias, vinha fogo dos céus e consumia a oferta. E diz que o fogo é um agente não só consumidor, mas também purificador. Portanto, existe uma ideia de purificação plena em tudo isto que acontecerá. E veja, aqueles que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve estas palavras que são fiéis e verdadeiras. Faço novas todas as coisas. E no versículo 6 diz: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Portanto, o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas, e dou de graça a beber a quem tem sede da fonte da água da vida. Você deve lembrar que Jesus mesmo disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E também disse: do seu interior fluirão rios de água viva. E disse: se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias da água da vida e ele te daria, e nunca mais teria sede. O Senhor Jesus está nos falando algo que não é apenas uma visão futura, mas é já vivenciarmos no presente esta plenitude futura do que Ele nos dá, de sua presença, da manifestação do fluir de vida em nossas vidas. Ele disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele não dizia isto a respeito apenas sobre um dia que beberemos a água, mas a Bíblia mesmo diz que ele se referia à descida do Espírito Santo, ao fluir do Espírito Santo.
em nossas vidas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nele, se todas essas coisas, como o choro, a lágrima, o pranto, a morte, tudo nele tem um fim, tudo nele tem um início. Um início. Mas é interessante que ele não fala, eu sou o fim e o início. Ele diz, eu sou o princípio e o fim. Nele tudo se principia, nele tudo termina. Por ele tudo se inicia, por ele tudo se acaba. Nele o choro termina e a alegria começa. Nele a escassez acaba e a abundância inicia. Nele há uma mudança radical, mas somente através dele, sem ele não, há um novo início. O novo está nele. O novo vem através dele. Ele mesmo diz, eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Não algumas, mas todas as coisas. E Jesus mesmo já havia dito sobre quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso ele disse também, bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Todos esses textos nos mostram as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, o destino dos redimidos, que já começa agora, que eu não tenho que esperar até o fim, para que então possa vivenciar. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele habita no nosso meio, diz, será o nosso Deus, e nós lhe seremos filhos. E o Evangelho de João diz, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto, de novos céus, de nova terra, já era profetizado desde o livro de Isaías. Isaías 65, versículo 15 diz, eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória dela. Versículo 22 do capítulo 66 de Isaías diz, porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Tudo isto já vivenciamos a partir de agora, aqui. Se nós lemos do capítulo 21 até o capítulo 22, encontraremos 3 grandes bênçãos, da onde decorrem todas as novas coisas que Deus nos dá. A primeira delas, esta bênção que estamos lendo, que é a comunhão com Deus. Só através da comunhão com Deus é que as coisas
se farão novas. Tudo parte da comunhão com Deus. Mas a segunda parte, isso está aqui, do versículo 1 ao versículo 8. Mas a segunda parte está do versículo 9 ao versículo 26, que é a proteção de Deus. Deus não só faz coisas novas, mas Deus as mantém, Deus as protege, Deus nos protege. E por fim, do capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, nós encontramos as provisões de Deus. As coisas novas vêm pela comunhão com Deus, elas são, ou elas permanecem pela proteção de Deus, e elas são mantidas pela provisão de Deus. Deus, a sua própria pessoa, faz, protege e provê. A obra que Deus faz na minha vida e na tua vida, Ele faz pela presença dEle, Ele protege e Ele provê. Não há como perdermos, não há como sermos derrotados. Por isso diz no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Todas as novas coisas surgem a partir de uma nova realidade em nossas vidas. Venha comigo a Efésios 4, 24, que diz que nós somos revestidos do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Só há novas coisas pela presença de Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, mas tudo começa pelo novo homem. Se não formos um novo homem, de nada adiantará novas coisas, porque o velho homem, com novas coisas, fará com que elas se corrompam como antes. Então, tudo procede, tudo se inicia pela mudança, pelo novo homem. Faço novas todas as coisas, mas que Deus primeiro fez novo o nosso ser. João, para evidenciar tudo isto, ele cita uma série de negativas. Não isso, não aquilo outro. Não mais choro, não mais doença, não mais dor, não mais fome, não mais sede, não mais pesar, não mais mar, não mais morte, não mais pecado, não mais noite. Você deve se lembrar que a Bíblia diz, e as trevas chamou noite. Não mais, portanto, trevas,
não haverá mais trevas. Mas outra coisa que me chama a atenção é não mais mar. Por que será que, no meio de tudo isto, João disse, não mais há mar? Por que é importante que o mar não exista? Aonde estava João? Eu tenho dito, e eu volto a dizer agora, que é importante para entendermos a mensagem de Apocalipse, compreendermos o que ela significava, primariamente para João e para a igreja dos dias de João, que recebeu essa palavra. O apóstolo João estava exilado em Pátimos. Pátimos é uma ilha, cercada então pelo mar, um isolamento. Em dias de isolamento nós entendemos muito bem o que é isto. Não mais havendo o quê? A separação. A separação. Não mais podendo se isolar, não mais podendo ser isolado, não mais há o que te separa, te afasta da comunhão, não apenas com Deus, mas estamos falando da comunhão com a igreja, porque João foi lançado ali para estar o quê? Separado da comunhão com a igreja. Eles não podiam impedir a comunhão com Deus, mas eles fizeram de tudo para impedir a comunhão com a igreja. E esse não mais mar deve ter dado uma alegria, eu pelo menos imagino assim, eu não sei quanto a você, mas eu imagino assim, quando João ouviu isso, não mais mar, não existe mais o que possa te isolar, não existe mais o que possa te afastar. E meus irmãos, Deus remove todo o afastamento, seja um mar que nos separe uns dos outros, porque diz que Ele removeu todo o muro de inimizade. Esse muro foi destruído, esse muro da separação, da inimizade. Essas coisas são uma visão futura, são uma visão escatológica, mas elas têm a ver com a nossa vida presente. E aqui, neste último versículo deste texto, o Espírito Santo, usando a João, inspirando, nessa visão tão gloriosa, nessa visão tão maravilhosa, nessa visão tão esplêndida, de novos céus, de nova terra, de uma nova Jerusalém, descendo do alto, de todas essas coisas, não mais isto, não mais aquilo, de não mais angústia, de não mais dor, de não mais tristeza, de a restauração do Éden em toda a sua glória e em tudo que deveria ser, porque Deus, quando restitui, não restitui apenas ao ponto inicial, mas restitui tudo que deveria ter acontecido, tudo que deveria ter se desenvolvido. E então, nessa visão inimaginável, de repente o Espírito Santo nos chama de volta a uma realidade. E João, assim, inspirado pelo Espírito, escreve: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras
e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Uma tremenda advertência, e uma advertência à igreja, uma advertência a nós, sobre esse momento tão desejado, esse momento tão almejado, essa visão tão extraordinária, tão incrível, mas que diz, de modo nenhum, estes entrarão. E começa, em primeiro lugar, aos covardes. A palavra aí, covarde, é aquele que tem medo, aquele que teme, e mesmo aquele que se intimida, que é tímido, que não possui ousadia, não é apenas amedrontado, mas também intimidado e até mesmo aqueles que manifestam a timidez, no que Jesus diz, ó homens de pequena fé, por que sois assim tão tímidos? Sabemos que a solução para isto é o amor, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo, tanto no sentido do medo em sua totalidade, ou seja, nada, nenhum resquício de medo permanece, como todo tipo de medo, toda a variedade de medos que existem. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Os incrédulos. Veja, a incredulidade não é apenas uma questão da infidelidade. Os infiéis, os que não professam, porque agora estou usando essa palavra infidelidade, infiel, no sentido que não obedece à fé, mas ela também é aquele que desacredita, incrédulo por desacreditar, incrédulo por não dar crédito. Jesus mesmo disse, quando voltar o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra. Aos abomináveis. Essa é uma palavra estranha, abomináveis. O que seriam os abomináveis? Você deve ir nas Sagradas Escrituras e encontrará, principalmente no Velho Testamento, várias citações sobre coisas, procederes que são abomináveis a Deus. E eu darei um exemplo em Provérbios, que é abominável ao Senhor, o que faz intriga ou divisão entre irmãos. É uma coisa que é abominável a Deus, instigar esta divisão entre irmãos. E quem faz isto, quem pratica isso se torna abominável, e os abomináveis não entrarão. Os assassinos, homicidas, que também está implícita a ideia do imperdoável, e o imperdoável
é o que não perdoa, porque se não perdoardes os vossos irmãos, nem tampouco vosso Pai vos perdoará. Os impuros. Jesus, falando sobre impuros, fala daquela pesca e do reino de Deus e diz que todo peixe bom é colocado no cesto e todo peixe que não é bom, que é ruim, é lançado fora. Este é ruim, é peixe impuro, que era evidenciado por ter ou não ter escamas. O que não tinha escamas era peixe impuro, e por isso lançado fora. E eu tenho dito que isto é se ver evidenciado em nós o bom, a bondade, a beleza de Deus. Os feiticeiros, os idólatras, não apenas os que praticam feitiçaria ou que são praticantes de idolatria, mas a Bíblia diz que o pecado de rebelião, os rebeldes, é pecado de feitiçaria, portanto são feiticeiros, e a obstinação é pecado de idolatria, portanto são idólatras. E todos os mentirosos. Devemos nos lembrar que todo aquele que se compromete com Deus e não cumpre o seu compromisso é mentiroso. E esse tipo de mentira é algo tão sério que nos remete ao episódio na igreja primitiva com Ananias e Safira, que foi dito: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Que vieram, vocês não precisavam fazer o que vocês fizeram. E muitas vezes nós estamos indo pelo caminho da mentira, estamos nos comprometendo, e a Bíblia diz: não façam votos ao Senhor que não paguem. É melhor não fazer votos ao Senhor. Mas uma vez que você faça, cumpra os votos ao Senhor. Não seja mentiroso. Há muitos textos que nós poderíamos citar, especialmente sobre os abomináveis, mas vamos nos deter apenas nestes e voltarmos ao inicial, que diz covardes. Porque a palavra do Senhor nos diz claramente, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Essa palavra espírito de covardia, espírito aí significa uma disposição, uma personalidade. Deus não nos tem dado essa disposição à covardia, ao medo, à timidez, mas o espírito que Deus tem nos dado, o caráter que Deus tem nos dado, é um caráter de poder. Essa palavra poder aí é tanto força, vigor e poder, capacidade para fazer, isso é poder, força,
que é no sentido de potência e vigor, que é aquilo que sustenta. Deus nos tem dado isto, nos tem dado potência, nos tem dado capacidade para fazer e sustentar e manter, e amor. Obviamente que nós diríamos amar a Deus acima de todas as coisas, mas esse amor é o sentido de amar aos outros, de fazer bem aos outros, de não ter medo de manifestar poder, de não ter medo de manifestar amor e de moderação. Essa palavra moderação é aquele que sabe se controlar, é aquele que sabe fazer tudo na medida certa, é aquele que tem autocontrole. A palavra, inclusive grega, dá uma ideia de ter uma mente equilibrada. Uma mente equilibrada. Sensatez e moderação. Porque ou eu tenho poder, ou eu tenho amor, isso não anula a minha sensatez. Somos sensatos, somos equilibrados, somos ponderados, temos uma mente equilibrada, uma mente saudável, uma mente sã. Estamos em nós. Quando você fala de loucura no Novo Testamento, loucura é estar fora de si. Cair em si é sensatez. Cair em si é sair, literalmente, sair da loucura. E nós precisamos, para viver o que Deus deseja de nós, para não irmos por este caminho, que é o caminho da morte, da segunda morte, é o caminho de onde arde fogo e enxofre. Nós precisamos vivenciar o Espírito que Deus tem nos dado. O Espírito de poder, de amor e de moderação. Poder, e só poder, nos leva a um extremo. Amor, e só amor, também nos leva a outro extremo. Poder, e só poder, nos leva a um extremo da dominação. Amor, e só amor, nos leva ao extremo do sentimentalismo. Mas a moderação nos dá a perfeição, o equilíbrio desta e de todas as coisas. E Deus nos tem dado a mente de Cristo. Por isso, nós devemos, como diz a palavra, apresentar os nossos corpos. Venha comigo a Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não apresenteis o vosso corpo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembre-se, uma mente equilibrada.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o caminho de sermos vencedores. Quem são os vencedores que venceram todas essas coisas? Que não foram covardes, nem incrédulos, nem abomináveis, nem assassinos, nem impuros, nem feiticeiros, nem idólatras, nem mentirosos. Estes não experimentarão a segunda morte. Estes experimentarão o que a Bíblia diz: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno do meu Pai. Deus tem preparado algo extraordinário, algo maravilhoso, mas que já podemos experimentar desde agora. Desde agora. E até esse nosso corpo que se corrompe, pode experimentar, e ele tem sensações, e essa nossa alma, que também é decaída, também pode experimentar, e esse nosso espírito, que é salvo no Senhor, pode ter esta comunhão extraordinária, e através de tudo isto sentirmos no nosso viver. Lembre-se que quando Cristo foi transfigurado, seu rosto foi transfigurado, mas não só o seu rosto foi transfigurado, suas vestes brilharam. Houve assim, a glória se alastrou, e nós somos corpo de Cristo, e até as vestes que cobrem esse corpo têm de brilhar gloriosamente já neste mundo. Já neste mundo. Não apenas no vindouro, o que acontecerá, mas já neste mundo. E, meus irmãos, nós daremos continuidade a isto hoje à noite. Vamos continuar a estar falando sobre estas coisas. Mas nós precisamos nos renovar. Deus faz novas todas as coisas. É como diz, se renova a cada manhã. O que? As misericórdias do Senhor. Há uma misericórdia nova para nós, hoje, aqui, agora, nesta manhã. Há um novo de Deus, hoje, aqui e agora, nesta manhã. Talvez alguém que nos ouça esteja neste momento dizendo: eu não suporto mais. Nós temos ouvido falar, pessoas da nossa igreja têm participado de trabalhos para evitar esse transtorno social, transtorno que está levando as pessoas à angústia, angústia que está levando as pessoas à depressão, depressão que está levando pessoas a desespero, desespero que está levando pessoas a quererem acabar com sua própria vida. Eu ouvi certa vez, e assim eu creio, que quem assim o faz, não é que queira de fato acabar com sua vida, é que quer acabar com a dor, e não consegue. E todas essas coisas terríveis, elas estão presentes e não mudam. E eu quero dizer
A esse que talvez esteja nos ouvindo agora e esteja num estado de desespero, desesperando da própria vida, eu quero dizer, há alguém que pode fazer passar todas essas coisas antigas, todas essas coisas velhas, ficarem para trás. Se alguém está em Cristo, em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você que nos ouve tem dito, eu queria ter uma segunda chance, ou eu queria ter uma nova chance, eu queria ter uma nova oportunidade, e essa nova oportunidade só existe estando em Cristo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Você não será a mesma pessoa que você é agora. Você não será a mesma pessoa que você foi até o presente momento. Você será uma nova criatura. Você será totalmente recriado. Sabe, eu gosto da palavra que nós utilizamos para aquele intervalo nas aulas, recreio. Eu gosto dessa palavra. Porque, de fato, naquele momento em que as crianças, ou não crianças, elas entram nesse processo de recriação. E eu quero dizer a você que Deus está te chamando a um recreio na sua vida. Talvez você esteja levando tudo isso e esteja sofrendo há tantos anos. E nós não temos o alcance de imaginar o que você tem passado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus quer criar você novamente. Quantas pessoas já não tiveram esse sonho? Ai, se eu pudesse. E você pode. Mas isso é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu quero te convidar. E todas as coisas velhas vão passar, e eis que tudo se fará novo. Eu não sei como, eu não sei o que Deus fará na sua vida. Uma coisa eu sei, Ele fará algo na sua vida. E se você deseja, apenas coloque a sua mão no seu coração, aonde você está, que eu vou orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora. Nós pedimos agora, ó Pai, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, que essa vida receba Jesus, e que as coisas velhas passem, eis que tudo se faça novo, no nome de Jesus Cristo. Mas eu ainda quero orar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Nós sabemos o que nos espera, esse novo céus, essa nova terra, mas eu já tenho que ter um novo céu, uma nova terra. A cada manhã eu tenho que ver um novo céu, uma nova terra. Tem que haver um renovo. Nós buscamos avivamento. Nós buscamos renovação. Nós buscamos o novo de Deus.
novo, aquilo que nunca antes aconteceu. Nós queremos ser os vencedores. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor. Nós queremos vencer. Não queremos nos entregar à timidez ou à covardia, ao medo, à incredulidade, ao descrer, à falta de fé. Nós não queremos ser os que intrigam, os que fazem divisão. Nós não queremos estar com o dedo apontando, com o olhar julgando e falando. Nós não queremos ser os assassinos, os que têm matado em seu coração a outros, os que não têm perdoado. Não queremos ser os impuros, antes puros, puros de coração, vivendo santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Não queremos viver rebeldia, não queremos ir pela feitiçaria, não queremos ser obstinados, não queremos andar na idolatria, não queremos ser mentirosos, mas cumpridores, andando na verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós queremos ter essa abundância que só vem do Senhor. Por isso, ó Deus, entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Oh, no nome de Jesus Cristo. Ora la bala la shate. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Faz-me novo, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Diga ao Senhor, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que nos ouve agora, cante ao Senhor, tantos que aqui estão, como os que estão em suas casas nos acompanhando. Senhor Jesus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Porque tudo que há dentro de mim, erga suas mãos aos céus,
necessita mais de ti. Uri alabara alabashai. E vi descendo sobre ele o Espírito Santo como pomba. Ele desce sobre nós como pomba, suavemente, como chuva suave que cai sobre a terra, penetrando profundamente no solo. Sim, assim a chuva serôdia, chuva temporã. Sim, assim o derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. Ele faz descer sobre nós. Ele faz descer sobre todos nós. Ora la bachala khala mariandra biandra biche. Senhor, derrama do teu Espírito. Derrama do teu Espírito sobre cada um de nós. Faz-nos fluir no nosso interior. Rios de água viva. Oh, vem Espírito, vem sobre todos nós. Vem nessa manhã. Faz nova todas as coisas, faz nova, Senhor, faz novas forças, novo ânimo, nova alegria, nova esperança, novo viver. Aleluia, aleluia, labarianda, derrama do teu Espírito, ó Pai, derrama do teu Espírito, Senhor. Se você não fala em línguas, abra a tua boca, comece a dar glórias ao Senhor, comece a louvar ao Senhor. Adore ao Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. E com fé, abra a tua boca e Ele a encherá. Deus encherá, Deus encherá. Sim, Deus encherá, encherá e encherá. Deus encherá, enche os nossos corações, ó Pai. Enche-nos com teu Santo Espírito. Enche cada coração, ó Deus, tão intensamente que transborde, transborde pelos nossos lábios, porque a boca fala do que está cheio o coração. Oh Espírito, 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 oh Espírito. Se você nunca teve a experiência de falar em línguas, tenha a ousadia de deixar o Espírito Santo fluir através de sua vida e falar em línguas agora, agora. Enche mais, Senhor, enche mais, Senhor, batiza, enche mais, Senhor, renova. Oh, dá-nos, Senhor, verdadeira adoração, adoração em espírito e em verdade, que surjam novos cânticos espirituais. Oh, que adoremos aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Oh, alabalabanda de bandere me andolo alai, quando mi andolo di almamanda di oscele. Declare que Ele é santo, que Ele é bom,
a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Que Ele nos ama, que Ele nos ama. Ele nos ama e não podemos entender tamanho amor, tamanho amor. Amor que ressuscitou ao terceiro dia, que virá nos buscar, porque nos ama, porque nos ama. E eu habitarei no meio deles. Emanuel, o Deus conosco. Ele não está ausente, Ele está presente. Ele está conosco, Ele é por nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Deus é bom. À noite nós daremos continuidade, estamos chegando ao final do estudo do livro de Apocalipse. Deus tem sido maravilhoso, Ele tem nos trazido renovação. O interessante é que me parece que esse estudo irá terminar no domingo de Páscoa, quando estaremos aqui entregando ao Senhor os jejuns que estivemos fazendo de cada sábado para cada domingo, e estaremos fazendo de novo, terminando aqui ao meio-dia com um jejum, entregando ao Senhor através da ceia, porque é Páscoa, estaremos participando da ceia do Senhor em memória de Jesus Cristo. Então, eu não posso crer em outra coisa senão numa agenda de Deus em tudo isso. E nós estamos pedindo o quê? Nós estamos pedindo renovação. Nós estamos pedindo avivamento. Nós estamos pedindo sobrenatural de Deus. Nós estamos pedindo santidade para a igreja. Nós estamos pedindo um coração na igreja que seja um coração conforme o coração do Senhor. Que possamos ser bons, bondosos, praticando boas obras, dando assim glórias a Deus e fazendo com que os homens glorifiquem ao Pai. Aleluia, aleluia. De modo que eu quero te convidar a fazer conosco o jejum. Nós estaremos fazendo um jejum e no próximo domingo entregando esse jejum aqui, meio-dia, ao Senhor, entregando ao nosso Deus e buscando do Senhor o que? Avivamento. E onde há avivamento, há arrependimento da igreja. E arrependimento da igreja produz santificação. E onde há avivamento, há arrependimento no mundo. E quando há arrependimento no mundo, isso produz salvação. Então nós queremos salvação. Muitas almas se entregando ao Senhor Jesus. Vamos aqui estar louvando ao Senhor por isto. Estaremos glorificando ao Senhor. Se envolva. Às 9h da manhã, nós estaremos orando, pedindo a Deus, clamando a Deus por
avivamento antes do culto das 10. Então, você podendo estar, esteja presente, orando, clamando ao Senhor. Antes da oração final, nossa irmã Suzana teve contato com um pastor em Campo Grande que está alfabetizando crianças, está cuidando de crianças. Ele foi buscar recursos junto à assistência social, uma igreja em Campo Grande, em um lugar bem carente, e Suzana está levantando uma campanha. Se cada pessoa der R$10, nós poderemos então abençoar essa igreja. É uma igreja irmã, uma igreja de um pastor que agora estamos conhecendo, mas que está com esse trabalho atendendo a crianças e que está sem recursos. E se nós pudermos abençoar, aquele que quiser abençoar, depois procure a Suzana, entregue a ela uns R$10. Isso eu creio que nós podemos fazer, e assim abençoaremos a várias crianças com material, cooperando com os nossos irmãos e amigos de ministério. Isso será agradável ao Senhor. Esses que são chamados sacrifícios pacíficos. Sacrifícios pacíficos são essas coisas. São aquelas ofertas pacíficas, que nada buscamos, que nada pedimos para nós mesmos, que fazemos para outros, e para outro ministério, para outra igreja. Isto é agradável a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos entregamos no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, leva-nos agora em paz, leva-nos agora em segurança, de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Até a nossa próxima reunião, se assim Deus nos permitir. Amém.